estamos chegando no final, vamos avançar mais um pouco e agora a proposta é visualizar os efeitos visuais que nós temos aqui de animação. Na verdade, nós vamos ver as questões das animações, vamos ver que já vimos um pouco na abertura, vocês já trabalharam isso, e agora nós vamos usar também a biblioteca e criar uma abertura usando um fundo e tudo mais lá, para dar uma melhorada nessa abertura. Mas a função é exercitar os efeitos visuais, que depois com criatividade vocês vão achar muito interessante. Vamos para dentro do nosso software então. Eu tenho um projeto e é uma captura. Nesse caso, eu vou arrastar ele para cá para me dar fôlego de alguns segundos. Tá? Então eu tenho o tempo aqui, vou aumentar o meu conforto de trabalho. Tá? Eu estou pegando 20 segundos de abertura, mais ou menos aqui. Meu projeto vai seguir aqui. Neste espaço, então, nessas camadas, vamos criar nossos efeitos. Primeira coisa que vamos dar uma olhada dentro de mídia é que a gente tem em mídias, então, fecho propriedades para dar um conforto melhor. Eu tenho aqui, na versão que vocês devem estar usando, porque essa versão minha é um pouco mais nova, vocês têm os ícones aqui, um efeito visual até melhor que este aqui. Tá? Então a gente tem vários ícones, nós temos backgrounds animados, ícones são imagens de várias coisas, tá? Temos animações gráficas e temos também algumas músicas. Vocês podem explorar muito isso aqui, mas vamos utilizar algumas para mostrar. A primeira coisa que eu quero colocar é um fundo, sobre tudo isso aqui, um fundo animado, tá? Então são backgrounds animados. Eu vou clicar e vou pegar um que eu já selecionei. Vocês podem explorar vários deles aqui, tá? Mas eu vou usar o Murphy. Eu trago ele para cá e vou botar bem embaixo já. Por quê? Porque como ele é background, ou seja, a parte de baixo, eu preciso trazer ele para a última estrutura. Ele vai ficar embaixo de tudo. Quando eu clico, observem lá no player, ele é uma animação de fundo que fica rodando vários triângulos. Tá? Tem outros muito legais. Um deles aqui, que é muito interessante, é esse do laptop. Olhem só que legal esse aqui. Vou colocar sobre o outro, então, só para vocês observarem. Fecho o olho desse e clico, arrasto. Olha só. E ali ele dá um título, então, no meio do laptop. Depois o laptop fecha e vai embora. Muito legal isso aí, né? Tem tantas outras aqui para vocês verem depois e utilizar. Tudo isso com direitos autorais reservados. No nosso caso, este aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma abertura como se fosse uma abertura de um curso de educação e vou utilizar algumas figuras relacionadas à educação. Vou usar a biblioteca de educação aqui e vou pegar alguns ícones que eu julgo interessantes. Tá? Vou pegar um livro, vou trazer para cá, vou fechar o tamanho dele já. Vou pegar também um clipe, vou trazer para cá. Eu vou acertar o tamanho dele aqui. Bom, coloquei na barra os 4 objetos, defini mais ou menos um tempo para cada um. Eles estão sobrepostos agora. Se a gente tocar aqui, o que vai acontecer? Eles simplesmente vão trocando. E como eles estão sobrepostos, eu vou fazendo com que cada um deles apareça em seu tempo. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que eles entrem e passem pela minha barra. O primeiro deles, então, eu vou fazer com que esse livro inicie pequeno e fora. Eu clico aqui, seleciono ele e jogo para fora. Agora, nós vamos usar, então, os nossos efeitos. Vamos usar os nossos efeitos de animação. Zoom e Pan já conhecemos, animações agora. E o que eu vou querer fazer é o seguinte, eu vou querer fazer com que ele se movimente daqui para cá, saia pequeno e aumente. E desapareça. Ele só passe crescendo por aqui. Então, eu tenho a opção de crescer a escala, este aqui. Tá? Vou arrastar essa opção para dentro deste objeto. Aumento um pouco aqui para aumentar o meu conforto. Clico no objeto.
e trago o Scale Up para cá. Ele, quando eu seleciono aqui no início, o ponto de início, eu digo como ele fica no início, exatamente. Depois, eu posso clicar nessa seta, marcar o ponto final, ficou vermelho ali, e eu seleciono então este objeto, que é o que eu estava trabalhando, e eu dou a nova posição dele, que é uma posição aqui embaixo, maior, e dou a nova posição dele, que é maior aqui. O que vai acontecer quando eu passar agora, então? Ó, ele vai passar crescendo aqui. Se eu tocar, ele passou. E já entrou o clipe. O clipe eu vou fazer com que ele faça o mesmo movimento, mas agora no outro sentido. Olha como ficou então. Passei um, passei outro. Assim eu vou proceder com os outros dois. Por fim, eu vou gravar neste último aqui. Minha situação então está assim. Passei mais devagar. E aí vou incluir também esta mesma animação. Por fim, o que me falta aqui? Incluir um áudio. Vamos lá para nossas mídias então, bibliotecas. Eu tenho aqui algumas músicas. E eu vou pegar uma aqui que eu já gostei e trouxe para cá. Pronto, tá aí a minha música. Finalzinho aqui da minha animação. Eu vou fazer um corte. Deixei o áudio passar um pouquinho para cima da minha aula, para fazer um arremate lá. Minha aula chegando aqui, já posso arrastar ela. Neste áudio, eu vou fazer um fade out, efeitos de áudio então. Fade in, na verdade. Coloquei aqui. E no áudio da música, eu vou estender um pouquinho aqui para cima, eu vou fazer um fade out. Pronto, a música vai acabando, vai entrando o meu som da fala. Também boto uma música no início. Vamos ver o que aconteceu agora na minha animação de 9 segundos. Muito bem, nesse ponto aqui então, eu posso botar a minha aula já iniciando. E ainda fazer uma transição entre esses dois para dar um efeito de quebra. Esse livrinho também eu posso fazer uma transição em que ele vai sumindo o book aqui no final. Faço uma transição no book também. Agora, por fim, dou um pouquinho mais de áudio aqui, tamanho. Como é que ficou a minha produção? A partir de um chroma key, um fundo verde ou azul. Voltamos para cá então, gente. Olha só como com criatividade dá para fazer muita coisa, né? Então, espero que vocês explorem, pratiquem. Vamos adiante, que falta bem pouco para o finalzinho aí. E quase vamos terminar e mostrar todos os recursos dessa ferramenta fantástica que é o Camtasia Studio.